Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like. Eu dei um soco em um garoto autista depois que ele me apalpou e agora todo mundo me odeia. Esse apalpão foi a gota d'água. Conheço Troy desde o jardim de infância e ele sempre foi tratado com carinho. Sempre foi seu autismo que o tornou quem ele era. Não sei porquê. Mas ele sempre teve uma queda por mim. Eu o rejeitei gentilmente várias vezes, mas ele nunca aceitou um não como resposta. Quando ficamos mais velhos, ele piorou. Começou a fazer comentários sobre meu peito. Pedindo para tocá-lo. Pedindo para vê-lo. Seus amigos tentavam me convencer a mostrá-lo porque ninguém seria legal o suficiente para lhe dar uma chance. Eu contei aos professores, mas eles continuaram dizendo que o autismo dele não o faz ter mais juízo. Era apenas eu. Ele ficava com ciúmes quando eu estava na presença de outro rapaz. Ele tinha colapsos e eu me metia em problemas porque sabia o quanto ele ficava irritado. Era como se meu único propósito fosse ser dele. Eu não tinha permissão para ser eu mesma. As apalpadelas continuaram. Eu continuava dizendo para ele parar. Ele não me ouvia. Lembro-me de ter chorado no chão e os professores continuavam dizendo que o autismo dele o deixava assim e que eu estava sendo uma boa pessoa ao cuidar dele. Suas apalpadelas doíam. Não sei como explicar. Ele simplesmente apalpou meu peito e minha bunda com força. E isso doía. As apalpadelas continuaram por 4 anos. Eu sempre fui sua cuidadora, sua namorada, sua melhor amiga, sua. Eu não aguentava mais. Não aguentava mais. Estava quente e eu usava uma saia, e ele começou a colocar as mãos na minha saia e apalpou minha bunda. Perdi a cabeça e lhe dei um soco no nariz. O nariz dele se quebrou e, infelizmente, agora estou sendo colocada em isolamento por 2 meses por intimidar um garoto autista. Mas ele não é uma criança. Tem 16 anos de idade. Ele age normalmente com seus amigos. Trata todos os outros com respeito. Ele não é uma criança. Agora todo mundo me odeia. Tenho recebido ameaças de morte e as pessoas têm dito que ele deveria ter feito algo pior. Agora tudo o que quero fazer é me enrolar e morrer. Talvez eu devesse ter sido mais gentil. Talvez eu devesse ter sido mais compreensiva. Talvez eu devesse ter simplesmente aceitado. Eu poderia ter sido sua única chance. Para que conste, não desprezo as pessoas autistas. Ele não é um representante delas. Ele é apenas uma pessoa horrível. Troy é simplesmente uma pessoa horrível. Edição. Olá a todos. Não esperava tanta atenção, portanto, obrigada pela validação. Explicando meu contexto, seus pais são pessoas de destaque em nossa comunidade. O pai dele é da 3ª geração do exército e a mãe dele é conhecida por sempre realizar todas as coisas para as crianças. Como as feiras de verão, etc. Ela também faz parte do conselho escolar e é amiga dos altos escalões, se preferir, e é por isso que isso aconteceu. Eu não era tecnicamente a pessoa que cuidava dele porque não precisava alimentá-lo, vesti-lo, etc. Eu só tinha que ser sua amiga. O pai dele também é amigo da delegacia de polícia, e eles se conhecem há muito tempo, então esse é outro motivo pelo qual eles não fizeram muita coisa. Ou apenas registraram um depoimento e o classificaram como deficiente mental. E a polícia daqui é péssima. Os policiais já mataram muitas mulheres aqui. Infelizmente, eles simplesmente são soltos. Vamos a uma mini atualização. Em primeiro lugar, meus pais vão procurar advogados, mas não tínhamos dinheiro para pagar um, e eu sempre tive muito medo de procurar um. Acho que foi por ter sido tão negligenciada que pensei que ninguém acreditaria em mim. No entanto, meus outros parentes disseram que contribuiriam e pagariam por um bom advogado. Enquanto isso, meus pais me tiraram da escola e vou ficar na casa da minha avó por um tempo para me recuperar. Minha tia também vai pagar pela minha terapia. Portanto, vou aproveitar essa terapia tão necessária. Espero que todos vocês acordem milagrosamente com mais dinheiro em suas contas bancárias do que esperavam. Atualização. Olá a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer muito a todos pelas palavras e mensagens gentis. Antes de começar esta atualização, gostaria de dizer que tudo isso aconteceu há 2 semanas. Eu simplesmente cheguei ao meu ponto de ruptura e precisava desabafar. Por isso, a atualização pode ser breve para alguns, e não será a atualização final. Mas uma atualização.
também gostaria de esclarecer as coisas com meus pais. Infelizmente, meus pais vêm de um país onde essas coisas são normais. Não só isso, mas eu sou parcialmente culpada, pois não disse nada. Por fim, contei a eles e eles fizeram o possível para me ajudar. Mas eles não sabiam como. Embora eu reconheça seus esforços, ainda vou levar um tempo para me curar deles também. Toda a minha família também os criticou e expressou sua decepção. Por enquanto, o melhor é que eu passe algum tempo longe deles. Então, para começar, deixei a escola. Depois que meus pais souberam que eu havia me metido em problemas sérios por causa de Troy novamente, eles basicamente acharam que era hora de me tirar de lá. Devo começar minha nova escola em 2 semanas. Também tenho tentado me estabelecer na casa da minha avó, pois precisava de um novo começo com pessoas novas. Para ser sincera, nunca me senti tão livre. Tive de lidar com esse tormento por anos e anos. Portanto, agora posso desfrutar do prazer de ir para casa e não vê-lo nem esbarrar nele. Portanto, estou me sentindo muito bem. Passemos às coisas sérias. Como mencionei, minha família basicamente decidiu pagar um advogado e agora esperamos entrar com uma ação contra basicamente todos os envolvidos. Minha avó também teve uma atitude simpática com a diretoria da escola por basicamente permitir o nepotismo para assediar outras meninas. Ela chamou todos os professores de desgraça por colocarem em risco não apenas a mim, mas outras pessoas, e disse que nenhum dos professores que permitiram isso merece sequer entrar em uma escola. Essa experiência também não foi só de sol e margaridas. Depois que o processo foi reivindicado ou feito, não sei, meus pais receberam cartas e mensagens basicamente pedindo que o caso fosse retirado. Meus pais obviamente disseram não. Mas isso não impediu o assédio. Eu também acabei sendo assediada. Todas as pessoas que me ameaçaram de morte decidiram entrar em detalhes gráficos sobre o que Troy queria fazer comigo. Spoiler, não foi nada bom. E os pais de Troy apareceram na porta de minha casa exigindo me ver e conversar comigo, dizendo que Troy estava pronto para se desculpar. Felizmente, naquele momento, meu tio e eu estávamos a caminho da casa da minha avó. No entanto, meus pais obviamente não os deixaram entrar e disseram que, se quisessem se comunicar, teriam de fazê-lo por meio de um advogado. O assédio não parou. E, por fim, Troy me enviou uma mensagem em uma conta descartável detalhando todas as coisas que ele faria se tivesse a oportunidade, e que eu deveria ser grata por ter conseguido escapar com apenas um apalpão. Troy também continuou falando que eu não passava de uma prostituta ou vadia etc. E que eu deveria me sentir grata por alguém tão popular ter olhado em minha direção. Ele continuou dizendo que se eu o tivesse deixado transar comigo, ele não teria me apalpado. No entanto, sei que se eu fizesse isso, não seria mais eu mesma. Eu seria a propriedade dele para sempre. Só de pensar nisso me dá vontade de vomitar. Além disso, sua lógica não faz sentido para mim. De qualquer forma, peguei as evidências e o bloqueei. Também pedi aos meus pais que me ajudassem a mudar meu número. E foi o que fiz. Minha avó, sendo a pessoa que é, decidiu que isso não era bom o suficiente e me deu um telefone totalmente novo. Ela diz que é uma compensação pelo meu trauma. Obrigada, vovó. Vou começar a fazer terapia depois de amanhã e espero começar a terapia familiar em agosto, pois, na verdade, não sei se estou com raiva dos meus pais ou se deveria estar. Será que a culpa é minha por não ter dito nada? Mas essa é toda a atualização que posso lhe dar por enquanto. O processo judicial será um processo totalmente diferente, se eu me lembrar, espero poder atualizá-los novamente. Muito obrigada por suas palavras. Eu realmente agradeço a todos vocês. Espero que essa atualização tenha sido clara o suficiente para vocês e peço desculpas se chegaram até aqui, risos. Meu amigo agrediu a filha e quebrou sua costela. Estou absolutamente furioso agora. Meu amigo tem uma filha que também está na minha aula de história do 7º ano. Ela é a criança mais gentil do mundo e uma das melhores alunas em todas as minhas aulas. No entanto, esta manhã, ela entrou na minha aula atrasada e não estava bem. Normalmente, ela está levantando a mão e participando da aula, mas ela estava com o capuz levantado e a cabeça baixa. Ela estava segurando o braço ao lado e parecia estar com dor. Na metade da aula, passei pela sua mesa para verificar como ela estava e ela olhou para mim e tinha lágrimas nos olhos. Eu a levei para fora da minha sala de aula e perguntei o que estava errado, mas ela não estava respondendo e começou a chorar ainda mais. Depois de mais alguns minutos de tranquilização, ela finalmente se abriu.
Ela acordou tarde para a escola e deixou cair um copo de água por acidente enquanto se arrumava. Meu amigo, que é seu pai, a socou 2 vezes nas costelas e gritou com ela por ser desajeitada. Perguntei a ela se estava machucada e ela levantou o capuz, e suas costelas estavam começando a ficar roxas. Meu amigo tem 1,93 metros e pesa mais de 90 quilos. Minha aluna tem 12 anos e não deve ter mais de 38 quilos. Pedi ao meu colega na próxima aula que cuidasse da minha turma, e a levei até o posto de saúde, onde sua mãe a buscou. Quando ela viu a filha sentada com dor, quase incendiou o escritório. Ela começou a xingar o nome do meu amigo e disse que essa era a última gota para ela. Ela me pediu para não fazer um relatório, mas eu disse a ela que era obrigado a fazê-lo, pois fui mostrado evidências de abuso, o que ela entendeu a contragosto. Estou tão bravo agora. Meu amigo sempre teve um pavio curto, mas bater na própria filha porque ela deixou cair um copo é simplesmente repugnante. A mãe da minha aluna me mandou uma mensagem ao meio-dia e disse que sua filha quebrou uma costela e ficará fora da aula até quarta-feira. Sinto muito pela minha aluna. Ela é uma criança tão inteligente e é bem querida pelos colegas, e agora está com dificuldade para respirar porque seu pai não consegue agir como um adulto. Estou encerrando minha amizade com este homem. Ele tem me tirado a paciência há um tempo, mas não vou ser amigo de alguém que bate em sua filha. Atualização. Olá a todos, muitas pessoas queriam uma atualização sobre minha postagem anterior aqui, então aqui estão elas. As diretrizes do meu distrito escolar exigem que um policial venha sempre que uma criança relata um caso de abuso. Não vou entrar em detalhes por questões de confidencialidade da aluna, mas há um mandado de prisão para o pai dela. Minha aluna está em casa com a mãe e os avós e está se recuperando. Uma de suas costelas está quebrada e ela está sentindo muita dor, mas está respirando muito melhor. A mãe e o pai dela são casados, mas vivem separados há alguns meses. Ela tem flutuado a ideia de se divorciar dele e me enviou uma mensagem de texto esta manhã dizendo que vai entrar com o pedido de divórcio. A mãe dela é uma pessoa realmente boa e também relatou momentos de abuso por parte do marido. Ela conseguiu encontrar arranjos de moradia e é capaz de se sustentar e sustentar sua filha. Eu a conheço há 16 anos. Ela nunca levantaria a mão para sua filha. Ela é uma boa mãe. O pai da minha aluna inundou meu telefone ontem à noite dizendo que estou destruindo sua família e para ficar fora de seus negócios. Eu não respondi e o bloqueei. A mãe da minha aluna entrou na minha sala de aula depois da escola hoje para pegar qualquer tarefa para sua filha. Ela me agradeceu por me preocupar com sua filha e disse que eu salvei sua filha e a ela de uma vida inteira de abuso. Ela me entregou uma nota e disse que sua filha a escreveu. Li quando ela saiu e comecei a chorar. Minha aluna me agradeceu por reconhecer que ela estava com dor. Ela se sentiu à vontade para conversar comigo, já que me conhece a vida toda e sabia que eu agiria se ela me dissesse que estava em perigo. Ela me chamou de seu professor favorito e disse que estará preparada para a aula quando voltar. Oro para que ela se recupere completamente e não fique profundamente traumatizada por este evento. Ela é uma boa criança e precisa ser amada e cuidada por pessoas que a apreciem. Edição: seu pai foi preso esta manhã. Ele não é mais uma ameaça agora. Ele admitiu ter passado pelo meu prédio ontem à noite. Eu posso ter escapado de uma grande encrenca ao sair da cidade no fim de semana. Eu posso relaxar um pouco. Assim como minha aluna e sua mãe. Obrigado a todos que me apoiaram nesta situação. Se você está sendo abusado, por favor, conte a um professor ou orientador se estiver na escola. Eu entendo que é difícil falar sobre um assunto assim, mas estamos aqui para ajudar você. Eu sei que existem situações em que alguns professores não ajudam o aluno, mas por favor, dê a si mesmo a chance de ser ajudado. Isso pode significar a diferença entre uma vida de perigo ou a capacidade de escapar de sua situação. Minha aluna voltou para a aula ontem e me deu um bilhete de agradecimento. Minha aluna voltou para a aula hoje. Ela estava ausente durante toda a semana com uma costela quebrada depois que seu pai a agrediu. Ela deveria ter voltado na quarta-feira, mas não estava pronta, então esperaram até ontem. Ela entrou na sala de aula com o maior sorriso do mundo. O braço dela estava engessado, mas ela não estava fazendo respirações profundas como estava fazendo no fim de semana passado. Ela se sentou e participou da aula como se nada tivesse acontecido. Ela é tão incrível. Depois da aula, ela entrou na minha sala e me entregou uma carta e um envelope. No envelope, havia um vale-presente de sua mãe para um restaurante italiano agradável. Ela me disse para levar minha namorada e minha filha para jantar neste fim de semana.
A carta era um agradecimento por eu ter reconhecido que ela estava sofrendo e por ter agido. Ela sabia que podia confiar em mim e que minhas ações foram muito importantes para ela, sabendo que pode procurar alguém em quem confia quando está em apuros. Ela me escreveu uma carta semelhante na semana passada, mas estava reiterando o que disse. Ela me abraçou e saiu, e eu fechei a porta e chorei um pouco. Ela é muito forte para uma menina de 12 anos. Posso dizer que esse evento não a afetará muito. Sua mãe está se esforçando mais para ser aberta com ela e ela tem um bom sistema de apoio familiar. Seu pai está na prisão e ficará por muito tempo. Ela é uma criança especial. Ela é, de longe, minha aluna favorita. 4 dias atrás, acho que conheci minha irmã há muito tempo perdida. Crescendo, meus pais adotivos me disseram que fui adotada aos 10 meses de idade. Eles sempre foram abertos sobre isso. Eles enquadraram uma foto minha com eles e colocaram no meu quarto para que eu sempre me lembrasse deles. Eles até encontraram o túmulo deles e me levam lá uma vez a cada 2 anos, fazemos um pequeno piquenique e eles me pedem para compartilhar minhas conquistas com meus pais biológicos. Eles não mudaram meu sobrenome para o deles e me permitiram decidir se eu queria mudá-lo, o que fiz na adolescência. Agora tenho 27 anos, sou enfermeira e moro sozinha com meu gato, Abu, a apenas algumas horas de distância dos meus pais adotivos. Tenho uma vizinha, vamos chamá-la de Ana. Ela é bióloga marinha, casada e tem 3 filhos. Frequentemente conversamos quando nos encontramos no corredor, ou os filhos dela vêm brincar com meu gato na minha casa. Há 4 dias, bateram na minha porta e era Ana. A babá dela sumiu de última hora, e ela já estava atrasada para o casamento de uma amiga e queria saber se eu poderia cuidar das crianças por algumas horas enquanto ela estivesse fora. Ela me perguntou se eu poderia cuidar delas no apartamento dela, já que o filho mais novo estava dormindo. Peguei minhas coisas e fui para o apartamento ao lado. Brincamos de bonecas, fazemos de conta, pedimos comida e assistimos a um filme depois. Então, pedi às crianças para guardarem seus brinquedos antes da comida chegar, e enquanto fazíamos isso, vi algo que fez meu coração disparar. Vi uma foto dos meus pais. Eles estavam muito mais jovens, e era uma foto diferente daquela que eu tinha. Perguntei às crianças da Ana se elas sabiam quem eram aquelas pessoas. Elas me disseram que não tinham ideia de quem era. Minha curiosidade cresceu ainda mais. Mandei uma mensagem para os meus pais adotivos perguntando se eu tinha irmãos. Eles me disseram que não tinham muita certeza, mas no perfil de adoção estava escrito que eu estava sozinha e sem irmãos. Algumas horas depois, a Ana voltou para casa. Eu estava ansiosa para saber e não podia esperar mais. Perguntei a Ana quem eram aquele casal jovem. Ela me disse que eram seus pais e que eles morreram quando ela tinha 6 anos. Ela foi então criada por uma tia. Fiquei chocada, senti como se fosse vomitar. Isso não pode ser real. Eu tenho uma irmã. Voltei para casa e fiz um pouco de pesquisa. Fui ao Facebook e Instagram para ver o que eu podia encontrar. Encontrei o perfil de uma senhora idosa que acredito ser a que criou a Ana. Vi que ela se referia a Ana como sua filha, e olhei as fotos, e encontrei uma foto bastante semelhante àquela que meus pais adotivos me deram, apenas sem mim nela. Liguei para meus pais adotivos, chorando, contando o que encontrei. Eles dirigiram horas para chegar até mim, e quando eu mostrei a eles, nós 3 choramos juntos. Eles me disseram que eu deveria contar a ela. Eu não sei se devo, porque parece que ela não sabe que eu existo. Atualização. Lembrei-me disso quando vi minha própria postagem no TikTok. Obrigada a todos pelas palavras gentis, e eu realmente aprecio todo o apoio. Reuni forças e sim, falei com a Ana. A convidei para o meu apartamento, longe de seus filhos, para que nós 2 pudéssemos sentar e conversar sobre isso. Mostrei a ela a foto que tenho. Ela está tão confusa quanto eu. Eu disse a ela que poderíamos ser irmãs. Vi as lágrimas se acumulando nos olhos dela. Ela me disse que queria se retirar. Ela saiu do meu apartamento, e eu pensei que era isso. Por um tempo, havia muitos "e se?". E se ela for prima? E se o bebê na foto não for eu? E se houve um erro na casa de adoção? Alguns minutos depois, ela bateu na porta do meu apartamento. Ela trouxe seu laptop, a foto de seus pais e seu telefone. Comparamos nossas fotos e sim, é a mesma pessoa.
Mostrei minha certidão de nascimento e como mudei meu sobrenome na adolescência, bem como meus documentos de adoção. Eu disse a ela que tem uma marca de nascença no lado esquerdo da minha nádega, e sim, ela se lembrou. Nós nos olhamos e começamos a soluçar. Ela veio me abraçar e me disse que às vezes não conseguia acreditar que eu estava perdida, porque ela me ama muito. Ela me contou como achava que eu estava morta, e isso a destruiu. Ela fez uma videochamada com a tia que a criou. Vamos chamá-la de Lucy. Quando a Ana me apresentou a tia Lucy, ela parecia horrorizada. Ela até perguntou se a Ana estava confusa, porque ela estava bem certa de que eu estava morta. Mostramos a ela minha certidão de nascimento e todos os documentos de adoção, e quando ela viu que havia evidências, ela começou a chorar e a pedir desculpas sem parar. A tia Lucy hesitou no começo, mas nós dissemos a ela como merecemos saber a verdade. Então, aqui está o lado da história que eu nunca soube. Primeiro, meus pais morreram em 2 acidentes separados. Minha mãe e eu sofremos um acidente primeiro. Eu estava bem, mas minha mãe sofreu várias lesões, e quando meu pai soube, ele correu para o hospital para ver minha mãe, mas perdeu o controle do carro e bateu na divisória da estrada. Ambos morreram no mesmo hospital, a apenas minutos de diferença. Em seguida, disseram a ela que eu também havia morrido. Minha irmã ficou doente logo após a morte dos meus pais e não pôde comparecer ao funeral. Meus pais eram bem-sucedidos. Meu pai era biólogo marinho, assim como a Ana, e minha mãe era cirurgiã geral. Temos um tio, vamos chamá-lo de John. Aparentemente, a tia Lucy e o tio John precisavam de dinheiro. A tia Lucy tinha muitos filhos, portanto não podia se dar ao luxo de criar nós duas, enquanto o tio John e sua esposa estavam viajando e precisavam de dinheiro para suas aventuras. Não faço ideia de como, mas de alguma forma eles conseguiram pegar o que nossos pais haviam deixado para nós e dividiram em 2. Eu fui entregue ao tio John, mas ele deve ter me colocado em um lar de adoção e depois fugido do país. Durante todo esse tempo, a tia Lucy sabia de mim e de como fui colocada em um lar de adoção, mas escolheu ficar quieta. Alguns anos depois de eu ter sido enviada para o lar de adoção, o tio John e sua esposa voltaram à cidade para me buscar, mas descobriram que eu já havia sido adotada. É triste descobrir que os motivos dele eram receber reembolso do governo enquanto eu estava sob os cuidados temporários deles. Sinto-me extremamente sortuda por ter sido adotada por uma família que me amou, cuidou de mim e me criou como se fosse deles. Meus pais adotivos eram um casal maduro quando me adotaram, eles tentaram conceber por muitos anos, mas não conseguiram, e foi assim que eu fui adotada. Eles me disseram que foi a melhor decisão que já tomaram. A Ana não está mais falando com a tia Lucy agora, ela me disse como se sentiu traída e enganada todos esses anos, negando um amor de irmã apenas para seu próprio ganho pessoal. Ela até está pensando em tomar medidas legais contra os 2. Eu e a Ana nos abraçamos por um longo tempo. Temos muito o que conversar e estou empolgada por ser tia de 3 crianças lindas. A sensação é estranha, mas a sensação de ser amada por um irmão é indescritível. Obrigada a todos pelo seu tempo. Eu sou o babaca por não mais fazer deveres de marido depois que minha namorada reclama de ter que fazer deveres de esposa, sendo que não somos casados? Eu, 25, tenho uma namorada de 23 anos, e estamos juntos há cerca de 3 anos. Ela mora no meu apartamento desde o 3º mês do nosso relacionamento porque as coisas em sua casa estavam muito ruins, e achamos que essa era uma escolha melhor, já que eu também moro perto da universidade dela. Eu pago por tudo, quer seja algo que beneficie nós dois ou algo que beneficie apenas ela. Também tenho pagado pela universidade dela, porque ganho uma quantia confortável de dinheiro, embora esteja em minha carreira há apenas 2 anos. De qualquer forma, recentemente, nos últimos meses, minha namorada ficou com a impressão de que não deveria fazer nada em casa, porque isso são deveres de esposa. Eu perguntei se ela poderia arrumar a casa, já que ela está livre todos os dias devido às férias de verão, além do trabalho de meio período que ela faz apenas nos fins de semana. E ela ficou chateada e disse que esses são deveres de esposa e que ela não faria tudo isso sem um anel. Eu pedi a ela que fizesse um almoço rápido para mim se eu estivesse atrasado para o trabalho, ou pelo menos colocasse alguns ingredientes em uma sacola de compras para que eu pudesse fazer no trabalho, e ela me deu a mesma desculpa sobre como isso são deveres de esposa. Chegou ao ponto de, sempre que eu perguntava sobre tentar coisas novas quando se trata de sexo, ela dizia as mesmas coisas. Isso só está ficando chato. Então finalmente ontem, quando perguntei se ela poderia pegar minhas roupas na lavanderia hoje, porque eu ficaria trabalhando até tarde,
e mais uma vez ela respondeu dizendo que fazer favores assim é para casais casados. Eu perdi a paciência. Eu disse a ela que, já que fazer tarefas simples é para casais casados, eu não pagaria pela próxima ano de universidade dela, não financiaria suas atividades, nem a deixaria usar meu outro carro como se fosse dela. Ela precisaria começar a contribuir para as despesas da casa ou poderia sair, porque, claro, essas são coisas que apenas maridos fazem, e eu, de fato, não era o marido dela. Isso resultou nela ficar chateada e afirmar que eu estava sendo manipulador e que não deveria jogar as coisas que faço por ela em cima dela. Eu não liguei para o que ela tinha a dizer e disse a ela que, se ela não ia mudar sua visão sobre ajudar o parceiro com tarefas simples, então eu também não a ajudaria mais. Eu então disse a ela que esperava contribuições para as contas até então, ou a chutaria para fora. Sou o babaca? Edição. Obrigado por todos os conselhos. Mesmo aqueles me chamando de estúpido, o que realmente abriu meus olhos, e eu realmente aprecio isso. Estou fazendo esta edição porque me deixa perplexo como alguns de vocês estão assumindo que estou usando ela para sexo. Eu mencionei como o negócio dos deveres de esposa começou a afetar nossa vida sexual sempre que perguntava sobre tentar coisas novas. Eu não jogo isso na cara dela, apenas sigo em frente e lido com meus próprios assuntos. Quando tivemos nossa discussão, eu não mencionei uma vez nossa vida sexual, mas disse a ela que ela precisava começar a fazer mais coisas em casa e parar de ser, aos meus olhos, preguiçosa. Além disso, para estar usando ela para sexo, eu teria que realmente fazer sexo com ela o tempo todo. As raras vezes que fazemos isso hoje em dia são em sua programação, e apenas fazemos coisas básicas e depois seguimos em frente. Edição. Última edição antes de eu planejar uma conversa com minha namorada, porque ela está prestes a chegar em casa de seu trabalho de meio período. Eu nunca desperdicei o tempo dela falando sobre casamento. Desde o início do nosso relacionamento, eu fui muito transparente sobre como não estava procurando casar até meus 20 e poucos anos ou início dos 30 anos. Desde o começo, eu disse a ela que, se ela não gostasse dessa ideia, nosso relacionamento não funcionaria, mas ela insistiu que estava bem com isso. Sim, suspeito que ela esteja agindo assim porque quer que eu proponha casamento, mas sou muito enfático em não querer casar tão jovem. Lembrei-a várias vezes ao longo dos anos que, se ela não gostasse do acordo e quisesse se casar, então poderia ir embora, e eu não ficaria magoado. Não é o babaca. Ela disse que você está manipulando ela, mas é exatamente o que ela está tentando fazer com você. Só farei isso se ganhar um anel. Você precisa se perguntar se o seu relacionamento está começando assim, como ela seria se você realmente colocasse um anel e ela se sentisse mais segura no relacionamento. Isso é o que você quer para o resto da sua vida? Retirar o sexo é manipulador, mas também é ameaçador chutar sua parceira para fora se ela se opuser a tentar coisas novas. Isso é uma categoria completamente diferente de pegar suas roupas na lavanderia. Eu literalmente não disse que a chutaria só porque ela não tenta coisas novas quando se trata de sexo. Obrigado por colocar palavras na minha boca. Eu disse que, já que ela não pode fazer favores simples porque esses são deveres de esposa, eu não pagaria pelo próximo ano de universidade dela, não financiaria suas atividades e nem a deixaria usar meu outro carro como se fosse dela. Ela precisaria começar a contribuir para as despesas da casa, especialmente porque eu já faço tudo por ela. Na verdade, se alguém estivesse pagando pela minha educação e outras necessidades, eu seria rápido em lamber os sapatos deles depois de pisarem na lama, sem dar-lhes atitudes por tarefas básicas. Atualização. Então, tenho uma pequena atualização sobre uma situação que postei na sexta-feira. Então, no sábado, por volta das 18 horas, decidi ter uma conversa com minha ex-namorada. A princípio, eu queria esperar até hoje, mas senti que precisava resolver isso de uma vez. A intenção desta conversa era deixá-la ir, porque eu não estava interessado em tentar resolver as coisas quando estava claro que ela não me amava ou respeitava. Também segui o conselho de gravar nossa conversa. Então, quando minha ex voltou do trabalho, decidi conversar com ela e fui direto ao ponto, dizendo que estava infeliz em nossa situação atual. Eu mencionei como me sentia usado e que ela esperava que eu fizesse todas essas coisas diferentes para ela, enquanto eu não recebia nada em troca. Eu mencionei como tentei explicar como me sentia tantas vezes e ela sempre ignorou porque achava que estava sempre certa. Então, perguntei a ela o que fez sua atitude mudar e muitos de vocês estavam corretos. Ela queria se casar comigo, mas eu não estava entendendo a dica, então ela decidiu parar de fazer coisas para mim para que eu percebesse o quanto precisava dela.
Eu mencionei o fato de como eu disse a ela desde o início que não estava interessado em casar tão jovem e também disse a ela que, se fosse, nosso relacionamento não funcionaria porque estávamos esperando coisas diferentes. Eu disse a ela que seria melhor se terminássemos nosso relacionamento, porque obviamente isso não estava funcionando para nós e eu não estava interessado em continuar. Ela tentou dizer que mudaria, como me amava, e como estava sendo estúpida. Fui firme e disse a ela que fico feliz que ela percebeu como suas ações eram estúpidas e talvez ela tenha aprendido a lição para o próximo relacionamento. Depois de confirmar que não estava mudando de ideia, ela literalmente enlouqueceu, lembrando que ainda estava secretamente gravando. Ela começou a gritar que eu era um pedaço de merda inútil, que nunca me amou, etc. Honestamente, me assustou como ela passou de calma para uma mulher assustadora em questão de segundos. Neste ponto, ela começou a jogar minhas coisas em mim e foi tão longe a ponto de jogar meu console de jogos em mim, o que resultou nele se quebrando quando atingiu o chão. Como se isso não fosse suficiente, ela foi para a cozinha e começou a jogar pratos de vidro em mim, me chamando de vadia inútil. Neste ponto, eu estava irritado e fui para o nosso quarto e comecei a jogar as coisas dela em um saco de lixo e ameacei chamar a polícia. Eu nem tive tempo de chamar a polícia, porque acho que meus vizinhos ouviram toda a confusão e ligaram para eles por mim. A polícia acabou vindo até minha porta e perguntando sobre o barulho, no qual contei toda a situação e como minha ex estava sendo realmente violenta comigo. Ela tentou jogar a culpa em mim e talvez ele acreditasse nela se eu não tivesse o vídeo no meu celular. Ele acabou tentando escoltá-la para longe do meu apartamento, mas ela se recusou a sair sem suas coisas, então tive que jogar rapidamente todas as coisas dela em sacos de lixo enquanto ela esperava do lado de fora. O policial foi gentil o suficiente para ajudar, porque honestamente eu queria que ela saísse da minha casa o mais rápido possível. Depois que todas as coisas dela foram recolhidas, ela acabou indo embora com o policial e isso foi há cerca de 30 minutos. Agora estou acordado até tarde esta noite porque ela ainda tem a chave do apartamento e estou esperando o chaveiro 24 horas chegar. Embora eu estivesse muito estressado com a chave da minha casa, ela esqueceu de levar as chaves do meu outro carro com ela, então tenho essas com prazer. Ela descobriu que estava perdendo sua fonte de dinheiro e a vida fácil que tinha, e ficou louca por causa disso. Porque realmente, quem mais vai financiar toda a vida dela e a escola? Eu também instalaria câmeras, apenas no caso de ela voltar chorando por uma segunda chance ou ser violenta. Esteja também pronto para o estratagema, estou grávida e exija uma prova e um teste de DNA. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 18 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.